aqui para mais um encontro com a língua portuguesa. Eu, professora Fátima, que acompanho você que está aí do outro lado da telinha em suas aulas remotas. Vamos preparar o nosso material para a aula de hoje? Eu já estou com o meu aqui, meu livro de português. Você deve pegar o seu lápis, sua borracha e também o seu caderno. Pegaram? Então vamos lá, coloquem ele na lição 7, página 90. Lição 7, página 90, assim como o meu já está. Nós temos aqui a leitura. Curupira, lição 7. Ingrid Bellinghausen foi quem escreveu esse texto. Ingrid Bellinghausen. Vamos ler? O curupira é o guardião das florestas e dos animais. É um anão veloz, de cabelo cor de fogo e dentes verdes. Mora em um tronco oco de uma árvore velha. Tem os pés invertidos, com os dedos para trás e o calcanhar para a frente. Assim, divertindo-se, sempre consegue despistar os caçadores, que, enganados, seguem as pegadas do curupira na direção contrária. Esse texto que eu acabei de ler para vocês e que a gente leu durante todos os dias que nós trabalhamos com a lição 7, ele se enquadra em um gênero textual. Vocês já sabem, né? Que os textos, eles estão enquadrados, estão divididos em gêneros. E esse daqui, o curupira, se enquadra no gênero textual mito brasileiro. Isso mesmo. E o que é que faz dele pertencer ao gênero textual mito brasileiro? O que é o mito? O mito são narrativas de origem fantasiosa, ou seja, é algo que só existe na imaginação das pessoas. No caso aqui, curupira. Vocês acham que existe mesmo na floresta alguém pequenininho, com os pés invertidos e que mora lá só para enganar os caçadores? Vocês acham que existe mesmo? Não, isso é tudo fruto da imaginação das pessoas. E, na maioria das vezes, essas narrativas foram construídas para dar explicação para aquilo onde as pessoas não estavam conseguindo encontrar uma explicação, um motivo do porquê aquilo ter ocorrido. Um exemplo, o caçador foi para a floresta e de repente lá ele acabou se perdendo. Aí ele falou que foi enganado pelo curupira. Por quê? Porque ele não tinha uma explicação para o que foi que aconteceu com ele ali, que ele queria ir para um lado e acabou indo para o outro e se perdeu. E aí ele dá essa explicação, que na floresta existe o curupira, que é esse anãozinho veloz, de cabelo cor de fogo, dentes verdes, pés invertidos, e que ficam lá para proteger a mata e proteger os animais, enganando as pessoas. Pronto, toda vez que um caçador se perdia no meio da mata, ele já tinha uma explicação do porquê aquilo aconteceu. Foi o curupira que enganou ele. Então, os textos pertencentes ao gênero mito brasileiro, eles têm essa característica de serem narrativas fantasiosas, imaginárias, que só existem fruto da imaginação das pessoas e da oralidade, porque aquilo foi algo que foi se perpetuando ao longo dos anos. Foram histórias que foram sendo passadas de uma pessoa para outra, de geração a geração, e assim ele foi se propagando e sobrevivendo até os dias atuais. Então, o gênero textual mito brasileiro tem essa característica de serem textos de narrativas imaginárias, frutos da imaginação das pessoas, com o intuito de explicar algum fato que tenha acontecido, tá certo? Então agora vamos fazer
os exercícios que tem no nosso livro. Então, vamos lá. Coloque ele na página 92, questão 8. Pronto. A questão 8 é uma fichinha que vocês devem transcrever ela para o caderno de vocês. Prestem bastante atenção. A gente vai fazer ela aqui de forma oral e vocês irão transcrever tudo para o caderno, tá certo? Então, vamos lá. Assim como é feito quando a gente está em sala de aula. Quando a gente está em sala de aula, como é que a gente faz todas as questões que são relacionadas ao texto? Na sala de forma oral, todas são respondidas na sala de forma oral e você leva para sua casa para responder, transcrevendo tudo aquilo que foi discutido em sala de aula. Então, assim a gente vai fazer agora. Vamos discutir as questões, debater e você transcreve aí na sua casa. Olha lá. Copie a ficha no caderno e dê respostas completas. Explique por que este texto é um mito e não um conto. Muito bem, porque, olha lá, ele é um mito porque ele é um mito porque ele se trata de uma narrativa imaginária da cultura brasileira voltada a dar explicação para um fato acontecido, diferente do conto, que o conto não é assim. O conto, geralmente, no final, nos traz o quê? Uma lição, não é isso? E nesse caso aqui, não. Ele é utilizado para dar explicação a algo que aconteceu. Vamos à letra B? Então, vamos lá. Que características do texto mostram que ele é descritivo? Muito bem. A forma como ele foi todo escrito. Ele vem descrevendo o Curupira, não é isso? Descritivo é aquele que descreve algo ou alguém. Nesse caso aqui, além de descrever o Curupira, ele também descreve como ele faz para enganar o caçador. Então, o fato de estar sempre apresentando as características de como ele é e como ele faz, e apresentando também como ele faz para enganar os caçadores, é que dão essa característica de texto descritivo. Vamos lá. O assunto do texto, letra C. O assunto do texto é realidade ou ficção? Por quê? Ficção, muito bem, porque se trata de uma narrativa construída no imaginário das pessoas e por meio da oralidade passado de geração a geração. Muito bem. Vamos a outra agora. Qual é o autor do texto? Muito bem, Ingrid. Quem foi que criou o personagem Curupira? E agora? Muito bem, o personagem Curupira, ele é criado fruto da imaginação das pessoas, passado de geração a geração e pertence à cultura popular brasileira. Muito bem. Então, ó, essas são as respostas da fichinha que se encontra aqui na questão 8, que você vai transcrever todas aí. Espero que tenha prestado atenção. Vamos a mais uma? Então, vamos lá. Página 99. Vamos descrever aqui as características do poema. Vamos lá. Os 10 sacizinhos. Eram 10 os sacizinhos. Um ficou imóvel e nunca mais se moveu. E sobraram 9. Eram 9 os sacizinhos. Um comeu biscoito. O biscoito estava velho. E sobraram 8. Eram 8 os sacizinhos. Um foi de charrete. A charrete embarcou e sobraram 7. Eram 7 os sacizinhos. Um foi contra as leis, então teve de fugir e sobraram 6. Eram 6 os sacizinhos. Um colocou brinco. Era um brinco enferrujado e sobraram 5. Eram 5 os sacizinhos. Um foi ao teatro.
o teatro pegou fogo e sobraram 4. Eram 4 sacizinhos. Um foi pro xadrez, não conseguiu safar-se e sobraram 3. Eram 3 os sacizinhos. Um comeu arroz. O arroz era mofado e sobraram 2. Eram 2 os sacizinhos. Um ficou de jejum. O jejum foi demasiado. Demasiado quer dizer que foi demais. E sobrou só um. Sobrou só um sacizinho. Comeu urucum. Urucum não é comida. E não sobrou nenhum. Mas, de volta, os trouxe a cuca. Todos de uma só vez. São agora o sacizinho, novamente 10. 10 outra vez. Então, esse é um poema. E o que é um poema? Vamos rever? Vamos lá. O poema são textos organizados em estrofes. O que são estrofes? São os pedacinhos, ó. Que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 pedacinhos, ó. Eles são separados por um espacinho, estão vendo? Nesses pedacinhos, que são as estrofes, eu tenho os versos. O que são os versos? São as linhas de cada estrofe, ó. Nessa primeira aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 linhas, ou seja, eu tenho 4 versos. E nessas estrofes, os versos podem ou não conter rimas. Vamos ver aqui. Olha lá. Vamos procurar uma rima para vocês perceberem. Leis na estrofe, ó. 1, 2, 3, 4. A estrofe número 4, nós estamos aqui, ó. Eram 7 os sacizinhos. Um foi contra as leis, então teve de fugir e sobraram 6. Preste atenção na sonoridade das palavras leis e 6. Todas as duas terminam com o mesmo som. Ó. Leis, 6, is. Terminaram com a mesma sonoridade, o mesmo som. Então, isso a gente chama de rimar. São palavras que rimam, palavras que terminam, palavras que produzem o mesmo som, acaba ecoando o mesmo som. Ó, leis, 6, leis, 6, rimaram. Lá, logo na estrofe abaixo, ó, brincou, 5. Acima, charrete, rimou com 7. Biscoitou, rimou com 8. Então, palavras que rimam são isso. Então, essas são as características de um poema, do gênero textual poema. Ele está organizado em estrofes. Cada estrofe possui os versos, que são as linhazinhas, e as estrofes podem conter rimas. Que são rimas? São essas palavrinhas que têm essa mesma sonoridade. Quando a gente fala, ao final a gente escuta o mesmo som, certo? Então, o mesmo som, nem sempre pode ser a mesma escrita. A gente tá falando de som, mesmo som, tá certo? Então, vamos ver agora o que você vai fazer aí. Além de transcrever lá a questão número 8 para o seu caderno, você vai estudar os verbos. Você não passou ele para o seu caderno na aula anterior? Vamos lá, vamos estudar. Lembre-se que os tempos verbais, eles se encontram no singular e no plural, tá certo? Então, aqui nós temos o tempo passado no modo indicativo. Vocês vão estudar como cada uma dessas palavrinhas deve se encontrar quando o verbo está na primeira pessoa do singular. A primeira pessoa do singular é quem? Eu. Quem é a segunda pessoa? Tu. Quem é a terceira pessoa? Ele. Quando eu estou falando do plural, quem é a primeira pessoa? Nós. Quem é a segunda? Vós. Quem é a terceira? Eles. Então, para cada um desses, o verbo ele é posto de uma forma. No tempo passado do indicativo, aqui estão a forma que cada palavrinha deve ser escrita quando está na primeira, na segunda
ou terceira pessoa do singular ou do plural. E vocês irão estudar para poder ver como é que fica cada uma dessas palavrinhas aqui, tá certo? Nós temos o verbo caçar, vestir, levar, gostar, enganar, despistar, seguir e alcançar. Esses são os verbos. Verbos são palavrinhas que indicam ação. Que é ação? É tudo aquilo que a gente faz, tá certo? Vamos agora nos despedirmos? Então vamos lá. Beijos, eu vou ficar por aqui com a enorme saudade de encontrar vocês na sala de aula, louca para que tudo isso passe logo, pedindo para que vocês fiquem em casa, se cuidem, lavem as mãos, limpem com álcool gel, se for sair, usem máscara, mantenham o distanciamento para que isso acabe, isso passe logo e a gente possa se encontrar no aconchego das nossas salas de aulas, tá certo? Então, beijos e até breve.